Agora nós vamos falar sobre a importância da lei. A importância das leis, né? A importância das leis. Não tão somente da lei, né? Mas das leis. Logo após a libertação do povo de Israel, o povo de Israel seguiu de acordo com os projetos divinos para Canaã e recebeu as orientações que deveriam moldar a sua vida e história, as leis. Sem elas, o povo ficaria sem direção, sem condição de fazer culto verdadeiro ou ainda de apresentar ética diferenciada das outras gentes que moravam naquelas imediações. Ou seja, as leis que Deus deu a Israel são conceitos, né, para direcionar o povo, para orientar o povo, para moldar o povo e toda a sua história. As leis não eram apenas palavras que fossem julgar, não. Tinha todos os aspectos para que a lei fosse dada, para que o povo viesse compreender. Aí diz os conceitos das leis, as necessidades das leis, as funções das leis. Daí tem as leis em categorias religiosas, sociais e sanitárias, as leis referentes aos cultos de Yahvé, as leis referentes aos relacionamentos interpessoais, a saúde, a higiene e a questão do Novo Testamento. Tudo isso significa a importância das leis. Vamos falar aqui um pouquinho rapidinho sobre o conceito das leis. Conceito. As leis dadas por Yahvé tinham por finalidade a orientação do povo de Israel quanto à conduta correta. Esses preceitos e estatutos indicavam aos hebreus não somente o modo que deveria cultuar ao Senhor, mas a importância desse culto. Apresentava também orientações básicas sobre hábitos corretos, relacionados à alimentação, saúde, vida sexual, ao trabalho e à socialização moral e à religião. Ou seja, as leis eram como se fosse o manual do fabricante. Na realidade, hoje nós temos a palavra de Deus, 66 livros canônicos, que é o manual do fabricante. Ou seja, a Bíblia é o nosso manual de regra e fé e prática, né? Se nós queremos saber alguma coisa, como devemos nos comportar, devemos analisar a Bíblia. Assim como Deus deu lá para o povo as leis, lá no deserto, Deus também deu à sua igreja, a nós, as leis, os mandamentos, né? Então nós temos o manual do fabricante. Nós já falamos isso em outras aulas, né? Acho que introdução bíblica, né? Nós falamos sobre a Bíblia, né? O manual do fabricante, né? Daí está aqui, as necessidades das leis. As leis eram necessárias para que o povo de Israel abandonasse os valores e os princípios errados, incorporados ao longo período vivido no Egito. Os valores e hábitos muito diferentes daqueles informados por Yahvé aos patriarcas. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Eles ficaram 430 anos naquela terra. Ou seja, tudo aquilo que Deus ensinou aos patriarcas, eles esqueceram. Tudo aquilo que Deus mostrou ao seu povo, eles se esqueceram. Então agora eles tinham que reaprender tudo de novo. Diz aqui, naquele momento Israel estava como uma criança que desconhecia o perigo e as suas consequências. Por isso, enquanto nação, precisava de orientação, norma de conduta de acordo com a vontade do Senhor. Com as leis, Yahvé queria fazer de Israel um povo especial e, através dele, evidenciar a sua glória para todas as nações. Ou seja, todas as nações iriam olhar para Israel, a forma de culto, o jeito da adoração, o preceito, a educação, a reverência,
podemos assim dizer também, no serviço de prestar serviço ao próximo, ao cuidar do idoso, do velho, da viúva e do órfão. As leis não eram tão só referentes a Deus, mas ao próximo. Por isso que Jesus pegou as leis e traduziu em duas. Primeiro, adorar a Deus, reverenciá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, colocá-lo em primeiro lugar em todos os momentos. Em segundo, o meu próximo, em relacionamento ao meu próximo, né? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, a minha socialização será bem maior. E também ele fala aqui acerca das referências, servindo de referências às nações do tipo de culto que eles deveriam ser praticado. Em Levítico 18 vemos uma lista de uniões consideradas abomináveis, a maioria delas em relações sexuais não recomendadas, porque fogem da normalidade humana. Esse tipo de comportamento era tão abominável ao Senhor que os levou a extinguir aos cananeus das terras. Está lá em Levítico 18. Uma das coisas que Deus falava aqui, sabe qual que era? É que Paulo condenou lá em 1 Coríntios capítulo 5. Quando um filho se deitava com a sua madrasta. Deus condenava isso lá no Antigo Testamento e Paulo também condena isso. A bestialidade, o que é bestialidade? É quando uma pessoa se deita com um animal, chamado de bestialidade, né? Outra coisa também aqui, Deus ele correlata acerca do relacionamento homoafetivo, homem deitar-se com homem, mulher com mulher. Ou seja, lá nos cananeus eles faziam todo tipo de abominações sexuais, idolatria, homicídio, um matava o outro. Agora, como o povo estava chegando na terra, Deus deu ordens e leis específicas para que aquele povo não viessem pecar, como aquele povo estava pecando diante dele. Um dos motivos, a necessidade das leis. Outro, sim, as funções das leis podem ser vistas em 3 dimensões especiais, que se referem ao relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e ao que envolve na vida pessoal. É aquilo que nós falamos. Relacionamento com Deus, com o próximo e com a vida pessoal. A religião é uma construção de relacionamento entre Deus e os homens. Assim, por todas as alegações que Deus fez a Faraó através de Moisés, é que o povo deveria sair do Egito para que ele prestasse um culto e o servisse, né? O que Deus desejava? Um relacionamento harmonioso com Israel. E a lei funcionou no sentido de demonstrar o caráter de Deus e toda a luxúria, sensualidade que as religiões que ali tinham, as religiões vizinhas de Israel, as religiões que estavam em Cananeia, as religiões que circuncidavam, que estavam ao redor de Israel, deveriam ser rejeitados e deixados de lado. E como eles fariam isso? Observando a lei. Observando a lei. Daí diz aqui, as leis e as categorias religiosas, sociais e sanitárias. Olha aí que nós vemos, né? Para que servem as leis? Né? Tem 3 categorias. Religiosas, se refere à adoração a Deus. Sociais, que se refere ao convívio com a comunidade e com o povo. E as sanitárias, que envolvem a própria pessoa, né? As leis relacionavam-se com todas as áreas da vida do povo de Israel, tanto vertical quanto horizontal, né? Daí diz aqui, leis referentes ao culto a Yahvé.
O culto de Israel foi o ponto mais alto da expressão desse povo e do seu grande diferencial. Há muitos textos com recomendação do que o culto fosse direcionado ao único Deus, Criador dos céus e da terra, e a ninguém mais. Um ponto importante do culto era a ministração de sacrifício. Por um lado, demonstrava a graça de Deus na redenção do povo. Se lembra que nós falamos até, né? Que o cordeiro era sacrificado, era imolado, simbolizando Cristo, para aplicar a ira de Deus, porque o povo pecou contra Deus, né? Então simbolizava a graça e a redenção do povo. Por outro lado, evidenciava um coração contrito e grato e misericordioso, né? O povo deveria ter um coração aquebrantado. Salmo 51:17, um coração contrito não desprezará, ó Deus, né? Simbolizava também, né? E Deus também, ele tinha várias festas que simbolizavam o rito do culto, né? Tinha as festas do Pentecostes, as festas dos tabernáculos, a festa das Páscoas e o ano do jubileu, o ano de todas as celebrações e libertações de amor e misericórdia que ocorria a cada 50 anos. Podemos ainda listar os regulamentos sobre dízimos e ofertas. Irmãos, a cada 50 anos tinha um ano de jubileu. E no ano do jubileu era um ano inteirinho de festa. Você já pensou? Um ano inteiro de festa? Era o ano inteirinho. E depois diz que Deus não gosta de festa? Né? Um ano fazendo festa. Ou seja, aí nós vemos, né? Aquele que era pobre era escravo, porque ficou devendo. Agora quem era o seu senhor deveria o libertar, perdoar sua dívida e restituir o que deveu. Então aquele que estava pobre, agora já não vai ficar pobre nem miserável, porque ele vai ser perdoado da sua dívida e vai ser restabelecida a sua terra. A preocupação de Deus com o coletivo. Ninguém muito rico e ninguém muito pobre, né? No entanto, diz aqui, né, no 5.2, 5.4.2, diz aqui leis referentes ao relacionamento interpessoais, a vida em coletividade, incluindo os direitos e deveres do cidadão, ganhavam muita importância no Pacto de Sinai. Incluindo os direitos e deveres do cidadão, ganhavam muita importância no Pacto de Sinai, isso é, leis dadas por Yahvé ao seu povo. Em primeiro lugar, destacava a importância das pessoas a respeito devido a elas. Deveria ter respeito com o seu próximo, né? A vida, pois, é sagrada. Vou matar o outro? Não matarás. Não furtarás. Não cobiçar as coisas do próximo. Não adulterarás. Ou seja, tudo falando acerca do próximo. Você viu? Não furtarás. Você não vai furtar algo que é seu. Ninguém furta algo que é seu. Se é seu, já é seu. Você é dono, né? Adultério. O que é adultério? É quando um toma a mulher do outro. Falando em relacionamento. Matar. Ninguém, né? Aqui, em segundo lugar, destacava-se a dignidade devida ao trabalhador. Na Bíblia é chamado de escravo, porém com tratamento diferenciado daquele destinado aos escravos de outras nações, tais como os africanos que trabalhavam em colônias em diversas partes do mundo. Em Êxodo 21, Levítico 25, Deuteronômio 23, temos informações a respeito de trabalhadores, as quais deveriam ser respeitados e nunca oprimidos.
Aí a gente pega o próprio Paulo falando lá, né, nas cartas, que é para os senhores, segundo a carne, não oprimir os seus servos, mas os servos devem honrar os seus senhores. Então, para você ver que é um relacionamento interpessoal, né? Todas as referências evidenciam princípios éticos e humanitários, explicitam o cuidado que se deve ter com os menos favorecidos. Some-se aos textos de Deuteronômio 24, nesse livro, nota-se o destaque em ação caridosa, benevolente aos órfãos, viúvas, pobres, necessitados, estrangeiros. Quem observa esse princípio planta sementes preciosas, com certeza fará excelente colheita, ajuntando para si tesouros de um grande valor com recompensa. Ou seja, para que servia o dízimo, as ofertas que eles eram apresentados perante o altar? Além da benevolência aos mais pobres, os favorecidos. Infelizmente, hoje, para que serve o dízimo, a oferta na igreja? Será que é para ajudar os menos afortunados? Será que estão fazendo obras de caridade com os dízimos? Estão ajudando verdadeiramente aqueles que necessitam? Aí eu até postei esses dias lá acerca da sociologia das religiões, né? Sociologia das religiões é que desde sempre Deus se preocupou, porque o povo é chamado pelos antropólogos de homos politikos. O homem é um ser político e social, ou seja, o homem desde sempre vive em sociedade, e como o homem vive em sociedade, os mais afortunados ajudam os menos afortunados. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre falou para que o povo viesse ajudar. Isso nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, que não havia necessitado algum. Por que não havia necessitado algum? Porque aquilo que era entregue aos pés dos apóstolos era distribuído de uma maneira correta. Aí, para finalizar essa parte, diz assim, ó, é importante observarmos também o cuidado de Yahvé que teve com a instituição da família e o valor que ele dedicou ao falar a importância do casamento, Êxodo 20:14, o valor da autoridade paterna na formação dos filhos, Êxodo 20:12, né? Tudo correlacionado ao próximo e à vivência em comunhão, né? Ou seja, a primeira agência socializadora é a família. Agora, se na família, no seio da família, não há ordem, não há decência, não há regras, não há limites, pode ver que a maioria dos caras aí que está preso aí, dos camaradas que está preso, dos delinquentes, são pessoas que não teve limites na família. É quando os pais não souberam dizer não aos filhos. Todo filho que não aprende com o não, lá fora ele vai achar que lá é igual na casa dele. Lá fora ele vai achar que as pessoas têm que suportar ele como os pais suportaram ele. Aí lá fora ele quebra a cara, porque lá fora tem polícia. Lá fora tem alguém que vai dar um tapão na orelha dele. O tapão que o pai dele não deu, lá fora ele vai levar. A varada que a mãe não deu, lá fora ele vai levar a borrachada da polícia. Então a primeira agência socializadora é a família. No amor, no contínuo, na sociedade, né? Aprender a sujeição, a honra, né? Dificilmente quem não honra pai e mãe vai honrar as autoridades. E Paulo diz em Romanos 13 que aquele que não honra as autoridades, a espada vem contra ela, porque não honrou as autoridades constituídas por Deus. Aí vamos aqui agora a leis referentes à higiene, à saúde e à higiene. Deus desejava que cada pessoa vivesse bem consigo mesmo, e para isso os incentivava a ter uma dieta balanceada, saudável e cuidar do seu corpo. Especificamente no que se diz respeito ao cuidado com algumas doenças e na disciplina
e na vida sexual. Yahvé desejava que cada pessoa vivesse bem consigo mesmo e para isso incentivava uma dieta balanceada e saudável. Para cuidar do corpo. O que o corpo é? Templo do Espírito Santo. Então, como nós já aprendemos em outras disciplinas acerca da comida do porco, por que Deus naquele período não permitiu, a comida do porco e de várias outras ordenanças que Deus permitiu, tudo porque eles estavam num lugar desértico, eles estavam num lugar não muito favorável a eles, então eles deveriam se guardar em algumas coisas para que eles não viessem se contaminar. E além disso, ele diz aqui em Levítico 18, 19, nós já até fizemos alguma menção, encontramos condenação para outras modalidades e relações, orientações para a abstinência sexual da mulher no período pós-parto e no período menstrual. O cuidado com a vida sexual, de acordo com a norma de Yahvé, era fonte de vida e saúde. Ou seja, após parto tem o período, período que a mulher deve não ter relação, que é chamado de resguardo, período de resguardo. E ele também fala que no período, na prática da menstruação, no período em que a mulher fica da menstruação para resguardar. Já visto que eles estavam vivendo dentro de um contexto desértico, um contexto totalmente diferente do que hoje. Daí diz que também tem uma lista de alimentos recomendados, aquilo que nós já falamos acerca do organismo, a proibição de gordura, de sangue, além de cuidados com a vida saudável, também havia a recomendação para descanso semanal. A parada era fundamental tanto para a revitalização das forças e da renovação da alegria. Ou seja, o sábado, a guarda do sábado. Para que serve o sábado? Por que é que Deus mandou parar um dia? Para que o organismo volte a... O homem não é uma máquina que trabalha todos os dias sem parar. Mesmo assim, a máquina, o que acontece com a máquina se ela trabalhar sempre? A máquina quebra. Por que ela quebra? Porque ela precisa também de uma pausa. Então o que Deus fez? Deus destinou o sábado. No antigo pacto, o sábado era uma ordenança para o homem renovar suas forças e também para que o sábado ele viesse prestar culto. Esse era o sábado. Para isso serviu o sábado. Para o descanso do corpo, para voltar a animar-se e para que ele viesse cultuar ao Senhor. Aí tem as questões legais do Novo Testamento. No Novo Testamento não considera a orientação sinaítica dada por Moisés. Ou seja, é preciso nós observar que os ensinos do Antigo Testamento não chocam com o Novo Testamento. Porém, se faz necessário entender que o Novo Testamento foi escrito em um momento em que muitas tradições tinham sido formadas a partir de princípios legais que isso haviam dado origem ao legalismo doentio, que marcou o judaísmo no primeiro século da era cristã. Um fato bastante problemático. Ou seja, eles pegavam as leis e as ordenanças do antigo pacto e se exaltavam e oprimiam todos. Então no Novo Testamento eu devo guardar o sábado. Se você quiser guardar o sábado, você guarda. Nós guardamos o domingo. Aí vem os legalistas. O domingo é o domingo do Deus Sol, que Constantino
Nós estudamos isso, história da igreja, não sei se vocês se lembram. Estudamos a história da igreja quando Constantino ordenou a guarda do domingo. Nós não guardamos o domingo. Nós guardamos um dia para adoração ao Senhor. E por que é que os cultos cristãos são no domingo? Neotestamentário. Paulo fala do primeiro dia da semana, o culto. Jesus apareceu para João no primeiro dia da semana. Nós guardamos o domingo? Não. Se precisar trabalhar domingo, trabalho domingo. O que os cristãos da Nova Aliança faz? Nós tiramos um dia para descanso, para que o nosso corpo volte, né, a revitalização. Nós tiramos esse dia para adorar o Senhor, né? Então todos os preceitos, Jesus, ele pegou os 10 mandamentos. Nós já falamos sobre isso, mas eu volto a frisar, como está sendo gravada essa aula. Jesus pegou os 10 mandamentos, resumiu em 2. Os primeiros 4 refere-se a Deus, os outros 6 refere-se ao próximo. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua alma. Se eu amo ao Senhor, eu guardo um dia para adorá-lo. Se eu amo ao Senhor, eu preservo o templo do Espírito Santo, que é um dia de descanso para o templo do Espírito Santo. Se eu amo ao Senhor, Ele está em primeiro lugar da minha vida. Meu próximo como a mim mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu não furto, eu não roubo, eu não cobiço, eu não adultero. Eu não vou matar o meu próximo. Entendeu? Então, todas essas questões do Antigo Testamento é resumida nos 2 principais mandamentos que Jesus diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta?